Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos falar hoje aqui dos níveis de energia do átomo e de outros assuntos correlacionados de grande importância para o nosso entendimento. Então, no nosso encontro anterior, nós tínhamos visto aqui o caso da, do poço de potencial infinito, que resulta numa energia potencial zero para o elétron quando ele está aqui dentro de um poço. Desse poço de potencial e uma energia infinita quando ele está fora. Né? Se a gente aplicar a equação de Schrödinger, porque aqui é uma outra forma de escrever, né? Se a gente escrever assim, H cortado sobre 2m, derivada segunda da função de onda, lembra que aqui a gente está falando de dx só porque é um caso unidimensional, um pouco mais simples de fazer. Né? Aqui daí é a energia potencial igual à energia total do elétron, vezes a psi de x, a função de onda. Ou seja, a gente trata o elétron agora não como partícula, mas como uma função de onda. E veja que a equação de Schrödinger aqui tem um termo que é a energia total do elétron, a energia potencial, e esse termo aqui é o termo de energia cinética. Ou seja, veja que a equação de Schrödinger nada mais é do que uma forma um pouco diferente de escrever a conservação da energia. Né? Energia potencial mais cinética é igual a energia total. É uma forma um pouco diferente de fazer isso. Por que diferente? Porque o Schrödinger escreveu não em termos da energia simplesmente, mas ele descreveu os termos de energia em função de operadores. Aí fica um pouco diferente a cara da equação, mas é na mesma linha. Né? Então aqui temos a equação de Schrödinger que a gente viu. Quando a gente aplica ela para o poço de potencial infinito, a gente tem aqui os níveis de energia de forma quantizada. Como quantizada? Ele depende aqui do inteiro, né? O n quadrado, onde o n aqui é um inteiro. Usando a relação de de Broglie, nós vemos então que mudando o L, muda-se a energia que o elétron pode assumir. Mudando a energia, muda-se o comprimento de onda. Isso consegue explicar, esse resultado consegue explicar qualitativamente por que pós aqui de seleneto de cádmio mudam de cor, né? Ou seja, eles mudam o comprimento de onda da radiação espalhada de acordo com o tamanho do grão. Aqui é um grão grande e aqui é um grão menorzinho, né? Também tínhamos adiantado que o elétron eventualmente pode mudar de nível mediante a emissão de um fóton ou pode ser excitado por de um nível de energia mais baixo para um de energia mais alta, mediante a incidência, né, de um fóton, né, com uma frequência f, onde a energia do fóton vai ser dada pela diferença de energia dos dois níveis. Então, isso também explica, aqui é o seleneto de cádmio, né, uma outra figura da alteração de cor, né, desse material. Agora, vamos tratar aqui um caso também muito interessante, porque é um caso simples, mas é muito representativo em mecânica quântica, que é basicamente o poço de energia potencial finito. Nós podemos representar esse poço por algo assim. Também de forma unidimensional, vamos colocar aqui a coordenada x. Então aqui nós temos um poço que ele tem uma determinada energia, que vamos chamar aqui de U, aqui. Então aqui ele tem U na região 1, aqui na região que eu vou chamar aqui de 2, ele tem U igual a zero, e na região 3, ele tem U, então aqui U de U zero, né? A energia potencial vai ser U zero. E aqui também vai ser U igual a U zero. Então, a única diferença do caso do anterior é que agora a gente limitou a energia potencial em U zero. Então, vamos considerar que o nosso elétron
ele tem uma dada energia que esteja aqui nesse nível. Então, ele tem aqui uma dada energia. Uma energia que é menor do que o zero. Se você recordar do caso anterior, nós temos então três situações. A situação 1 e a situação 3, elas são mais ou menos simétricas em solução. Então, nós podemos aqui aplicar a equação de Schrödinger. Vamos começar aplicando para o caso da região 1 ou 3. Né? Nós temos aqui h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda da função de onda, em relação a x, mais 0 de psi de x é igual a e psi de x. Então, essa é a equação de Schrödinger para essas duas regiões. Nós podemos novamente reordenar os termos, só para ficar mais fácil de visualizar. Nós podemos, por exemplo, passar o e para cá e multiplicar tudo por menos 2m sobre h cortado. Só rearranjando os termos, então, nós vamos ter algo nesse sentido. Eu estou fazendo isso basicamente para isolar a derivada segunda, para ficar mais fácil de visualizar a solução. Então, vai ficar aqui menos 2m sobre h cortado ao quadrado. Fica menos e psi de x. É isso, né? Passei o e para cá, ele passou negativo. Aí eu multipliquei tudo por menos 2m sobre h cortado, ficou isso aqui. Legal. Bom, então aqui nós temos, novamente, esse termo aqui é uma constante, e é uma constante positiva. Vamos usar um pouco menos de espaço e chamar ele aqui de uma constante positiva, um alfa quadrado. Então nós temos aqui a nossa equação de Schrödinger vai ficar dessa forma aqui, derivada segunda da psi, menos alfa quadrado, psi de x, igual a zero, né? Igual a zero. Bom, então a gente deixou aqui essa equação diferencial de uma forma que a gente conhece a solução. Então aqui nós temos um menos, né? Portanto, as raízes dessa equação diferencial vão ter termos, não imaginários, vão ser termos reais, porque na hora se você tira a raiz aqui da equação diferencial, esse termo vai ser positivo. Enfim, lá da matemática, a solução dessa equação diferencial, ela é sempre escrita de uma forma geral, dessa forma aqui, que é psi de x, vai ser uma determinada constante, que eu vou chamar C1, e na mais alfa x, mais uma outra constante, vezes e na menos alfa. Então, essa é uma exponencial. Aqui, uma é crescente, a outra é decrescente. Né? Nós podemos aqui pensar aqui em termos do poço. Nesse lado aqui, na região 1, nós temos a energia do elétron menor do que o zero, né? Então, conforme o elétron eventualmente avance, a função de onda avança nessa região, que ele tem uma energia menor do que energia potencial, é de se esperar que a função de onda não cresça para infinito, né? Portanto, porque é uma região onde ele tem uma energia menor. Ou seja, é esperado então que a função de onda, em termos de uma exponencial, faça algo assim. Ou seja, ela não vai crescer para infinito, né? Uma função de onda que tem esse comportamento aqui, a gente pode escrever ela justamente como essa aqui, né? Então, o psi de 1 nós podemos estar identificando como essa exponencial crescente aqui. Eu estou fazendo isso daí para justificar, sem precisar fazer a conta desse outro lado aqui, que a função de onda ela não pode crescer para infinito nessa outra região 3. Ela vai ter que ter essa
é algo nesse sentido. Ou seja, ela não vai poder divergir para infinito. Só que esse termo aqui do C1, exponencial positiva, divergiria. Então, nós vamos escrever aqui o psi3 aqui como sendo algo nesse sentido, né? Uma exponencial decrescente. Ou seja, eu usei esse argumento para justificar, sem fazer a conta, né, aqui do psi3. Então, tem esse formato aqui. Ou seja, importante aqui é o seguinte: quando nós temos o elétron com uma energia menor do que a energia potencial, as soluções elas são escritas em termos de exponenciais reais. Né? Esse é o ponto-chave. E aí nós podemos vir para o caso aqui, do caso onde nós temos aqui a energia potencial zero. Nesse caso a gente já fez na aula passada, né? Nós podemos então aplicar a mesma equação de Schrödinger, eu vou usar o resultado aqui do mesmo anterior, só que agora no caso da região 2, o zero vai ser zero. Aí a equação de Schrödinger, desse caso aqui, que é o caso 1 e 3, a gente pode escrever, vai ficar simplesmente derivada segunda da psi, daí aqui fica mais 2me sobre h cortado ao quadrado, se dx é igual a zero. Você vê que agora tem um sinal positivo aqui. Então, as raízes da equação característica da equação diferencial vão ser complexas. Isso quer dizer o quê? Lá da matemática, a gente sabe que, nesse caso, a solução geral de uma equação desse tipo aqui, ela vai ser sempre uma constante, eu posso escrever aqui um C3, né? Exponencial na IKX, onde K é essa K quadrado, é essa constante aqui, mais que uma outra constante exponencial na menos IKX. O que é importante aqui? Quando nós temos esse sinal aqui de mais, né, resulta que as raízes da equação característica da equação diferencial são complexas, a solução aqui, geral, da equação diferencial é dada em termos de exponenciais complexas, né, que são essas ondas planas. Elas, basicamente, essas ondas planas têm um caráter oscilatório. Lembra que para ver o caráter oscilatório de uma forma mais clara, nós podemos sempre escrever uma exponencial complexa em termos aí de senos e cossenos, usando lá a relação de Euler, que é E na mais ou menos um ix é cosseno de x mais ou menos i seno x, né? Ou seja, seria simplesmente reescrever como senos e cossenos. Basicamente, assim fica, eventualmente fica mais claro de ver o comportamento oscilatório, né, da função de onda. Nesse caso. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos, quando a energia do elétron é maior do que a energia potencial, a solução sempre vai ser dada aqui em termos de uma função oscilatória. Por outro lado, quando a energia do elétron for menor do que a energia potencial, a solução vai ser sempre dada aqui em termos de exponenciais reais. Então, eu vou fazer aqui uma primeira solução. A primeira solução poderia ser dada, a psi poderia ser dada aqui, dessa forma aqui. Esse aqui seria o psi1. Né? Eu vou desenhar uma outra possibilidade aqui, seria dele ser assim, ó. Poderia ser assim também. Aqui ficou um pouco fora de simetria, né? Os dois lados, mas é assim. Veja que um caso aqui é simétrico, né? E outro aqui é assimétrico. Mas
a cauda aqui ela vai a zero depois que adentra essa região. Aqui também, né? Ela vai a zero depois que ela adentra essa região. Só que no caso aqui é uma solução assimétrica e outra simétrica. Na verdade, formalmente não é chamada de assimétrica e simétrica, é chamada de solução par e solução ímpar. Enfim, aqui a gente pode ter os vários casos, né? Outro caso seria esse aqui, seria também par, né? E assim sucessivamente. Bom, conceitos-chave aqui que eu quero que vocês entendam. Quando eu tenho aqui energia do elétron menor que energia potencial, a solução é dada em termos de exponenciais reais. Quando a energia é menor, a solução é sempre dada aqui em termos de exponenciais complexas, ou seja, função em senos e cossenos. Ocorre que uma situação muito interessante acontece aqui, ó. Quer dizer, aqui nós temos aqui o avanço do elétron para dentro de uma região que é classicamente proibida, ou seja, se o elétron tem uma energia que é menor que a energia potencial, classicamente falando, essa região é inacessível. Eu vou apagar um pouco aqui agora, gerar um pouco de espaço. Eu vou apagar tudo. Então, se eu tenho uma determinada, se eu tenho um objeto aqui que tem uma determinada uma energia E, energia potencial aqui está nesse nível, classicamente ele não consegue subir aqui essa barreira, né? Mas quanticamente falando, essa região aqui, ela pode ser acessível. Ela é, na verdade, acessível a esse elétron. É claro que a região onde o elétron pode penetrar aqui, ela é muito pequena, mas enfim, existe, de fato existe uma região, né? Ela vai a zero exponencialmente, ou seja, uma região que tende a zero de forma exponencial. Mas de fato essa região acessível quanticamente ao elétron existe. E é algo que difere do resultado clássico, né? Uma outra situação muito interessante é essa aqui, ó, quando nós temos um potencial de barreira. Nós temos o elétron, por exemplo, o elétron aqui, com a dada energia E, e nós temos uma barreira de potencial aqui. Ou seja, aqui o elétron tem energia zero, quer dizer, o potencial aqui ele tem energia zero aqui, tem energia zero aqui, e ele tem uma determinada energia U aqui. Só que essa barreira, veja que ela é maior do que a energia do elétron. Então, classicamente, o elétron não conseguiria nunca acessar qualquer ponto aqui interno essa barreira ou mesmo passar por essa barreira. Essa é uma situação aqui gráfica representativa de um caso que é basicamente esse aqui, ó, né? Eu posso ter um metal, o elétron está livre, um elétron livre pode circular dentro do metal e eventualmente eu posso ter uma separação aqui muito fina. E essa separação aqui, ela pode agir como uma barreira de potencial, né, para o elétron estar passando. Aqui, o livro coloca L como sendo um metalzinho aqui, né? Uma maneira talvez mais simples e direta de pensar isso é pensar aqui algo nesse sentido, né? Eu tenho aqui o elétron que pode estar nessa situação, eu tenho uma barreira aqui, uma região de vácuo L muito fina, que é essa região representa simplesmente uma barreira de potencial, ou seja, o elétron para passar aqui, né, imaginando esse caso idealizado, representativo, mas não completo, não longe de ser correto, uma bolinha, né? Ele iria bater aqui, né? E para ele passar para o outro lado, aqui, classicamente é proibida essa transição. Por quê? Porque a barreira do potencial aqui é maior do que a energia dele.
Agora, quanticamente falando, deixando de pensar do elétron dessa forma pictórica aqui de bolinha, né, se ele tem aqui uma função de onda, eventualmente a função de onda ela consegue adentrar aqui essa região de vácuo. Ou seja, a função de onda, o elétron aqui vem com uma função de onda oscilatória. Eu vou fazer de novo aqui, que eu desenhei muito grande, né? Eventualmente o elétron vem aqui com uma função de onda oscilatória e na hora que ele entra aqui na região da barreira, a energia dele é menor. Lembra, então, que a função de onda é dada por uma exponencial real, ou seja, vai ter daí uma cara assim. Eventualmente, dependendo da largura da barreira, da altura da barreira, né, e da energia do elétron, ela decresce até um ponto, mas ela consegue chegar no outro lado da barreira ainda com um valor diferente de zero. E então, aqui volta a energia ser zero, né, a energia potencial, ou seja, a energia do elétron E é maior, ou seja, ela volta a ser aqui. Opa, ela volta a ser oscilatória. Então, veja bem, mesmo a energia potencial aqui sendo maior que a energia do elétron, para uma dada relação aqui de espessura de barreira, energia do elétron e energia da barreira, eu posso ter, então, uma situação onde o elétron consegue atravessar essa barreira. Isso seria completamente impensável do ponto de vista clássico, né? Porém, aqui existe sim essa probabilidade, né? Aqui a gente pode fazer aqui o gráfico da densidade de probabilidade, ficaria algo nesse sentido, né? Então, se eu tenho uma barreira e eu tenho um elétron incidindo nessa barreira, é possível calcular a probabilidade de transmissão do elétron através dessa barreira, que tem uma energia potencial maior que a energia do próprio elétron. E a gente acha algo que é aproximadamente aqui uma exponencial, né? Uma função exponencial. Claro que vai depender aqui do valor relativo da energia potencial com a energia do elétron, né? E também da espessura, né, dessa barreira. Então, existe sim uma probabilidade do elétron com energia menor que a barreira atravessar essa barreira. Isso é chamado tunelamento, né? O efeito de tunelamento do elétron através de uma barreira de potencial. Ou, na hora que a gente associa o elétron a essa energia potencial, nós temos uma barreira de energia potencial. Bom, melhor dizendo, onde isso é aplicado. Um equipamento aí que nós podemos estar utilizando, onde isso é aplicado, é o microscópio, né, o chamado microscópio de varredura, né, por tunelamento. Ou seja, esse microscópio é o seguinte, ele tem uma ponta muito fina e ele é deslocado aqui ao longo do plano e também, eventualmente, da altura, de maneira que ele tem uma precisão muito grande nesses movimentos. Pode ser uma precisão aqui que, enfim, da ordem de nanômetros ou também até mesmo do angstrom. Ou seja, é um controle muito fino desse deslocamento. Isso é feito através de cristais piezoelétricos que eles mudam a dimensão de maneira muito tênue de acordo com a aplicação de um potencial. Né? Se você aplicar um potencial aqui num cristal piezoelétrico, ele muda as dimensões, né, de maneira muito pequena, né, e muito controlável. Ou seja, você consegue aqui um controle muito grande da posição. Então você consegue aproximar essa ponta aqui de uma superfície. Essa superfície pode ser condutora, né? Então você vê que a ponta não toca a superfície. Essas bolinhas aqui na superfície representam os átomos, né? Você tem aqui os átomos e você tem a ponta. Você vê que a ponta não toca a superfície.
E mesmo sem ela tocar, chega a um ponto que você começa a ter o tunelamento de elétrons entre a ponta e a superfície, porque você aplica um potencial aqui, né? Você pode aplicar um potencial aqui entre a ponta e a superfície, e você pode setar nesse microscópio que você quer que a ponta vá aproximando da superfície até o ponto que você atinge uma corrente de tunelamento, por exemplo, vamos colocar aqui, um nanoampere, por exemplo. É só um valor de exemplo, mas você seta um valor X para essa corrente de tunelamento, e na hora que essa corrente de tunelamento atinge um dado valor, você programa para o equipamento para que ele pare de aproximar a ponta. Então, ele não toca a superfície e para num determinado ponto, numa determinada altura, onde a corrente de tunelamento atinge um dado valor. Então, você pode, através do deslocamento em X e Y da ponta sobre a superfície, você pode ir varrendo a superfície, literalmente escaneando, né? Escaneando a superfície, de modo a manter sempre essa corrente constante. Ou seja, a sua ponta ela vai acompanhando as variações aqui da topologia, mantendo essa corrente constante. Nós temos aqui um caso de um experimento que foi feito, né? Por exemplo, aqui nós temos a visualização esquemática de como é os planos do grafite, que aqui se você isolar uma folha dessas aqui de átomos de carbono, você tem o grafeno, né? Mas só que se você tem o grafite, por exemplo, da lapiseira de vocês, ele pode estar em algum ponto lá dentro, ele está alinhado dessa forma. São planos aqui de grafeno que, quando empilhados um em cima do outro aqui, dessa forma, você tem aqui o grafite, né? Ou seja, são planos com ligações aqui de carbono na superfície e interações fracas, né, entre os planos. Por isso que o grafite ele vai desfolhando a hora que você vai escrevendo ele sobre o papel, né? Você vai tirando esses planos e depositando ele sobre o papel na medida que você vai escrevendo. Só que você pode aplicar esse material aqui como se fosse a sua superfície e fazer esse experimento. Você consegue visualizar algo desse tipo aqui. Você vê que tem muito ruído aqui, né? Tem pontos aqui, mas você tem também muito ruído. Depois de um tratamento de imagem, você consegue uma imagem para reduzir o ruído desse formato aqui. Então você vê que tem pontos aqui que são justamente os átomos de carbono. Deixa eu limpar um pouco aqui. Você tem justamente esses átomos de carbono aqui que estão sobre um hexágono do plano de baixo, né? Como se a ponta estivesse andando aqui em cima, né? Então você tem esses átomos aqui. O átomo que está justamente em cima de um átomo do plano de baixo, ele não aparece na imagem, por isso que a imagem, se você olhar de cima aqui, ela não é exatamente igual a essa, porque esse átomo aqui, que está justamente em cima de um outro átomo embaixo, ele não aparece na imagem, porque basicamente tem uma interação aqui, então esse elétron, os elétrons aqui do carbono, eles ficam mais presos aqui, né? Então a corrente é menor. Então a corrente, você vê a corrente de tunelamento apenas desses elétrons aqui, desses átomos aqui, né? São os que tunelam para essa, enfim, para essa altura da ponta. Então, o efeito de tunelamento é corriqueiramente usado aí em laboratórios, né, para estudar materiais através de uma aplicação do efeito de tunelamento nesse microscópio, né? Usa-se a sigla em inglês, né? É comum usar a sigla em inglês, o STM, que significa Scanning Tunneling Microscope, ou seja, um microscópio de tunelamento de elétrons, né? Microscópio de varredura por tunelamento de elétrons. Aqui eu tenho um artigo um pouco mais recente, lá de 2016, que ele mostra também essa figura aqui, né, gerada por um microscópio de varredura
de tunelamento de elétrons, feita aqui numa folha, não é o grafeno, mas é o siliceno. Aqui sim você consegue ver perfeitamente os hexágonos, né? Aqui é a versão gráfica, é uma visualização de da superfície graficamente, né? Feita em computador. E aqui você tem a imagem gerada no microscópio. Você vê aqui os hexágonos, né? Você consegue ver perfeitamente os hexágonos. Você vê aqui no material que tem algumas vacâncias. Você vê também que tem alguns pontos aqui, ó, mais brilhantes. Esses pontos mais brilhantes provavelmente são algum elemento químico diferente que está ali na superfície e que está gerando aquele ponto branco. Ou eventualmente é um átomo que está fora da superfície, né, apontando para cima na superfície, que a ponta ali vai ter uma corrente de tunelamento maior. Né? Então você vê que você consegue resolução atômica com esses microscópios. Né? Veja que você não está vendo o átomo daquela. Aqui você tem um escaneamento, literalmente um tateamento da superfície, mas é um tateamento feito através de corrente. Ou seja, se você tem eventualmente um sítio da superfície que não tem corrente, eventualmente ele não tunela elétrons para a ponta, você vai ver ali uma mancha preta, você não vai ver o átomo ali. Né? Então, para usar a modalidade de corrente constante, nós temos aqui que tem uma superfície condutora. Então, você vê uma imagem reconstruída a partir do tunelamento de elétrons entre a ponta e a superfície. Você consegue, por exemplo, calcular aqui as propriedades do material, né? Parâmetro de rede, etc. Você vê aqui, ó, que o artigo fornece os dados, né? Ó, o potencial que foi aplicado entre a ponta e a superfície foi de 1 volt. Então ele ligou aqui, né? Um potencial de 1 volt. E ele setou aqui uma corrente de tunelamento de 500 picoamperes. Então esses dados são dados, caso você queira, você tenha um microscópio desse no seu laboratório, você pode reproduzir esses dados, né? Essas informações, né? Usando os dados. Né? Então, vamos em frente. Bom, pessoal, entendido isso, nós comentamos aqui sobre alguns casos da equação de Schrödinger, resolução da equação de Schrödinger para um elétron num nenhum posto de potencial unidimensional. Ou seja, a gente estava resolvendo a equação de Schrödinger apenas ao longo da coordenada x. Só que você pode imaginar que, na verdade, nós temos o espaço 3D e que, eventualmente, nós podemos ter um posto de potencial tridimensional, ou seja, o elétron pode estar preso aqui num posto de potencial que é quadrado, né? Que é uma situação mais realista com aquela do elétron preso num pedacinho de material. Né? A solução da equação de Schrödinger aqui é muito semelhante, com a diferença que aqui a função de onda vai ter as três coordenadas, né, x, y e z, e aqui a derivada, que antes era a derivada simples de x, nesse caso vai ter a derivada segunda de x, de y e de z. Ou seja, você tem aqui o gradiente, né? Quer dizer, aqui é não o gradiente, é que é uma derivada segunda, né? Você tem aqui o laplaciano, né? Ou seja, a derivada de cada componente da psi. Bom, nesse caso, é possível resolver da mesma forma o problema. Nós não vamos fazer explicitamente aqui, enfim, você repetiria o processo para cada uma das componentes, né, para a componente x, para a componente y e para a componente z. Seria simples fazer essa separação em x, y e z, porque aqui a simetria, aqui, né, pelas propriedades aqui do sistema cartesiano, né, você consegue separar as variáveis e você chega numa função de onda
que é muito semelhante ao caso lá do poço infinito unidimensional. Só que nesse caso aqui você tem uma componente de seno em x e vai ter também uma componente em seno em y e também uma componente de seno em z. Já para a energia do elétron, ela vai ser dependente de 3 números quânticos, né? O N1, o N2 e o N3. O N1, o N2 e o N3 surgem exatamente da mesma forma como a gente fez lá para o poço unidimensional. Ou seja, você aplica a condição de contorno para cada uma das coordenadas e a aplicação da condição de contorno do potencial na função de onda para cada uma das coordenadas vai resultar um número quântico para cada dimensão na qual você aplicou a condição de contorno. Ou seja, a aplicação de contorno para cada uma das dimensões resulta no surgimento de um número quântico para energia aqui, energia do elétron nesse poço. Ou seja, no caso do elétron num poço tridimensional, nós vamos ter agora não mais um, mas sim 3 números quânticos. Cada um deles veio da aplicação de contorno para cada uma das coordenadas. Bom, entendido isso, pessoal, vamos partir agora para os átomos, né? Aqui, falar inicialmente do átomo de hidrogênio. Aqui nós temos um esboço, né? Um esboço do que seria um modelo lá mais, modelo mais na linha, né, do que o modelo de Bohr propõe. É o que nós temos aqui um determinado núcleo. Para o átomo de hidrogênio, a carga do núcleo, o Z é 1, né? Então a carga do núcleo é a carga do elétron. E você tem um elétron aqui que está nesse modelo que segue a linha do modelo de Bohr. Nós temos aqui o elétron desenhado aqui como se fosse uma bolinha orbitando esse núcleo. Lembrando, esse modelo tem seus acertos e suas falhas. Depois nós vamos ver que esse modelo não é, né, exatamente a representação da realidade, mas ele serve para nós para entender aqui e desenhar aqui o elétron preso ao núcleo por meio de uma força coulombiana, né? E tem aqui uma determinada, essa força coulombiana é equilibrada por uma força centrípeta, né? E nós temos aqui um caso onde o elétron está preso ao núcleo atômico mediante um potencial aqui que é o potencial eletrostático. Quando o elétron está preso nesse potencial eletrostático, ele tem aqui então uma situação de uma energia potencial, né? Ele está dentro de um poço de energia potencial eletrostática. Onde, para um caso geral de qualquer átomo, aqui nós temos a constante para a energia eletrostática, né? Nós temos a constante de Coulomb, né? Z é o número atômico, para o caso do hidrogênio vai ser 1. Temos aqui a carga do elétron e a carga do núcleo, né? Que fica aqui Z2 e a distância que o elétron está. Lembrando, isso aqui é o modelo, na linha do modelo de Bohr, apenas para nós ver de onde surgem esses termos aqui, né? Mas o importante aqui, então, é ver que, nesse caso, vai diferir do caso que nós estávamos fazendo aqui, onde nós tínhamos um caso onde o potencial era zero uma da região e era infinito ou um valor constante numa outra região. Agora, o potencial que vai estar confinando o elétron, portanto, vai definir uma energia potencial para o elétron, é o potencial coulombiano de atração ou repulsão, né, que você tem nesses sistemas. Nesse caso aqui, uma carga positiva nuclear e o elétron negativo, você tem aqui basicamente uma atração, né? Uma atração coulombiana, onde define aqui uma energia potencial de interação. Ou seja, o potencial que vai estar atuando no caso deste elétron vai ser o potencial coulombiano.
Então, novamente, aqui nós temos o quê? A equação de Schrödinger para o caso tridimensional. Só que você veja que, nesse caso, a simetria aqui do potencial ele tem simetria esférica, né? Portanto, é natural que a gente use não mais coordenadas cartesianas. No caso de tratar um átomo, é melhor a gente usar, então, coordenadas esféricas. Simplesmente a gente pode fazer a transformação de coordenadas, né, usando as relações aqui, e escrever as coordenadas cartesianas como em função aqui de coordenadas polares esféricas, simplesmente. Então, a equação de Schrödinger vai ficar desta forma aqui, onde você pode fazer a transformação de coordenada, lembrando que o Laplaciano em coordenadas esféricas, ele vai ter termos aqui de r quadrado, 1 sobre seno quadrado e 1 sobre seno quadrado, né, que vão aparecer, ou seja, o Laplaciano em coordenadas polares esféricas, ele tem esses termos, né, que vai ficar aqui a derivada em r, a derivada em θ, que daí tem esse termo aqui sendo θ, e aqui a derivada em φ, que tem aqui 1 sobre seno quadrado de θ. Ou seja, o Laplaciano em coordenadas esféricas tem esses termos. Então, você pode novamente aplicar aqui a hipótese de separação de variáveis. Você diz que o φ é dependente das três coordenadas, né? R, θ e φ. Você pode separar essa função de onda aqui, mediante essa hipótese de separação de variáveis, em três funções, onde o produto delas resulta na psi, só que você diz que a R, uma função R, depende apenas da coordenada radial. Uma outra função, que é a função f, por exemplo, depende apenas da coordenada θ. E uma outra função depende apenas da coordenada φ. Só um jeito para simplificar a solução, mas quando você aplica para cada uma das coordenadas as condições de contorno, você tem aqui o surgimento, novamente, de um número quântico para cada uma das coordenadas onde você aplicou as condições de contorno. No caso aqui da coordenada radial, vai aparecer um número quântico que a gente vai chamar de n. Quando você aplica aqui para a coordenada θ, nós vamos ter o surgimento de um outro número quântico, que nós vamos chamar aqui de L. E também quando a gente aplica aqui as condições de contorno para para a dimensão φ, nós temos o surgimento de um outro número quântico. Nesse caso, nós estamos chamando de m. Porque nesse caso aqui, quando surge esse resultado, aplica a condição de contorno nesse caso, surge matematicamente, naturalmente, que os números quânticos, nesse caso aqui, da aplicação dessas condições de contorno para essa simetria esférica, sujeita aqui da função de onda quando a equação de Schrödinger comporta o potencial eletrostático, os números quânticos eles não são completamente independentes. Por exemplo, o m ele é dependente do L. Ele pode assumir valores que vai desde L até menos L, de 1 em 1, ou seja, L, L-1, L-2, assim sucessivamente, até chegar em zero, depois menos 1, menos 2, até chegar a menos L. E o L não pode assumir também quaisquer valores. Ele assume necessariamente valores que vão desde zero, mas até n-1. Por outro lado, o número quântico n, que é também conhecido aqui como número quântico principal, ele assume aqui os valores 1, 2, 3, etc. Ou seja, esse aqui, mais semelhante àquele caso que você viu lá do poço de potencial, né? E o L dependente do N, né? O L vai até N menos 1, e então o M vai desde L até menos L. Então, o N aqui é conhecido como número quântico principal,
é ele que define a energia do sistema, tal qual como lá no poço infinito. O L é chamado de número quântico orbital. Ele vai estar associado com o momento angular do elétron no sistema. E o M é conhecido aqui como número quântico magnético. Ele vai estar associado com o momento magnético, né, orbital do elétron. Ou seja, a energia que é dependente aqui no número quântico principal, ela surge a partir da aplicação de contorno é definida a partir da aplicação de contorno na coordenada R. O momento angular do elétron, o momento angular orbital do elétron, ele pode ser obtido aqui a partir do L. E o momento magnético orbital do elétron aqui vem a partir do número quântico M. Conseguindo, aqui é só a expressão, né? O momento angular aqui pode ser obtido através dessa expressão. E a energia aqui, a energia total, né, do elétron nesse poço de potencial, agora é um poço definido, né, pela energia coulombiana, né, esse poço de potencial coulombiano, é calculado que pode obter ela a partir dessa expressão aqui, em função do N. Bom, então, pessoal, nós temos aqui, coloquei essa transparência para ficar um pouco mais claro aqui algumas coisas. Você tem aqui três funções, as três componentes aqui, né, da função de onda, onde aplicando as condições de contorno para cada uma delas, surgem esses três números quânticos, o N, o L e o M. Então, por exemplo, as possibilidades aqui de ocupação desses níveis é o seguinte, por exemplo, se eu tenho aqui um determinado n igual a 3, ou seja, número quântico principal igual a 3. Se eu tenho aqui 3, o L possível vai ser qual? Vai ser 0, 1, 2, porque ele vai até n menos 1. Se o n é 3, ele vai até 2. Então, eu tenho aqui, para n igual a 3, eu vou ter L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. O número quântico orbital, né, esses números aqui, 0 e 2, eles também são conhecidos aqui como orbital S, orbital P e orbital D. O L igual a 3 seria o orbital F, assim, sucessivamente. Quer dizer, enfim, é possível aqui associar não números, né, mas letras ao número quântico L. Bom, então, para o N3, eu posso ter, então, L igual a 0. Se eu tenho L igual a 0, o meu M, ele pode ser qual? Só pode ser 0. Então, 0. Então, aqui eu tenho definido aqui um nível, né? Um nível. Por outro caso, eu tenho aqui N3 e L igual a 1. Quando L igual a 1, o M pode assumir quais valores? Ele vai desde L até menos L, ou seja, posso ter M1, M0 e M-1. Para o caso quando eu tenho n igual a 3 e L igual a 2, o M pode ser desde menos L até mais L, ou seja, o M pode ser 2, 1, 0, menos 1 e menos 2. Ou seja, aqui eu tenho um nível, aqui eu vou ter 3, o mesmo nível 3, né? Mas eu vou ter 3 possibilidades de M, e aqui eu vou ter 5 possibilidades de M, né? Ou seja, aqui eu tenho esse nível aqui, né? Ou seja, todos eles estão na mesma energia, né? No mesmo N. Só que aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 3, né? E aqui eu tenho 5, né? 5 níveis, né?
Lembrando que a energia é dada aqui pelo número quântico principal. Só que essas outras componentes de L e M, eles vão ser muito importantes para definir a forma da função de onda deste elétron, né? Então, eu posso assumir aqui diferentes características, né, de função do elétron para os elétrons que vão estar ocupando, né, esse conjunto de números quânticos. Provavelmente lá da química vocês já devem ter ouvido muito essa definição, né? Orbital S, orbital P e orbital D, né? No caso aqui a gente está chamando ele aqui de L igual a 0, L igual a 1 e L igual a 2. Nós poderíamos usar uma outra nomenclatura aqui, né? Nós poderíamos chamar aqui de nível, por exemplo, N igual a 3, nós poderíamos dizer que é 3. Por exemplo, se o L for igual a 0, um outro jeito de chamar é de orbital S. Então a gente pode chamar de 3S, né? Então 3S seria um outro jeito equivalente, né, de nomear. Vamos seguindo. Nós, as funções de ondas, né, para esse estado fundamental, aqui representada dessa forma aqui, onde esse primeiro número aqui é o n, esse segundo aqui é o l, esse terceiro aqui é o m. Então, a função de onda para o caso n igual a 1, l igual a 0 e m igual a 0, ela é dessa forma aqui. Ou seja, se o L igual a 0, quer dizer que é orbital S, né? Orbital S. Então, nesse caso aqui, se eu fazer a densidade de probabilidade, que é o que? O módulo ao quadrado da função de onda, eu tenho aqui uma simetria esférica, né? Que ela é mais intensa aqui numa região mais central, e ela vai decrescendo à medida que você vai indo para aumentando o raio, né? Em relação ao núcleo. Se a gente fizer o gráfico aqui da probabilidade de achar o elétron em função aqui da coordenada r, nós vamos ter um gráfico que é desse formato aqui, né? Ou seja, a gente vai ter um ponto aqui, que é justamente o raio, conhecido aqui com a constante, chama raio de Bohr, né? No caso do átomo de hidrogênio, vai ser o raio do átomo de hidrogênio, ou seja, conhecido, né, lá do modelo de Bohr como sendo o raio do átomo de hidrogênio, que na verdade é o ponto de maior probabilidade ao redor de um volume aqui perto, de você estar detectando o elétron, né, ao redor do átomo de hidrogênio. Então veja o seguinte, essa simetria aqui dessa densidade de probabilidade, ela tem simetria esférica, ou seja, essa função de onda aqui, ela só depende de R, né? Ou seja, ela tem simetria radial. Então, o orbital S, ele tem essa característica. Seguindo para aqui alguns outros casos, por exemplo, quando n igual a 2, por exemplo, nós temos vários casos aqui, que é o qual? Quando eu tenho n igual a 2, aí eu tenho l igual a 0 e eu tenho m igual a 0. Neste caso, a função de onda só depende de r. Agora, outro caso, quando eu tenho n igual a 2, aí eu tenho o quê? Eu tenho l igual a 1 e eu tenho m igual a 0. Quando L igual a 1, lembra que o m pode ir de menos L até mais L, né? Então, para o primeiro caso, quando o m igual a 0, eu vou ter aqui uma dependência em R e também uma dependência em θ, né? Que vai aqui em função do cosseno de θ. E eu também tenho o caso quando o L igual a 1, o m pode ser 0, ou pode ser mais 1 ou menos 1, né? E nesse caso aqui, a função de onda é dada por uma dependência em R, também aqui uma dependência em φ e também uma dependência em θ. Bom, lembra que o que tem significado físico é a densidade de probabilidade, ou seja, o módulo aqui ao quadrado da função de onda. Fazendo aqui, tomando o quadrado dessas expressões, nós temos aqui, né, o caso desse primeiro caso, né, que é o caso do nível
de n igual a 2, e para o orbital S, ou seja, o L igual a 0. E o M igual a 0. Nesse caso, eu só tenho aqui simetria radial, ou seja, é esse caso aqui, ó. A distribuição, a forma, a simetria é exatamente igual a essa aqui, né? Radial. Eu também tenho esses outros casos aqui. Quando eu tenho n igual a 1, L igual a 1 e eu tenho M igual a 0. Nesse caso, é orbital P, né? P. Então aqui eu tenho uma dependência que é em R, mas eu também tenho uma dependência em função do ângulo θ. Né? Tem um cosseno ao quadrado de θ. Então nota que nesse caso aqui eu tenho, né, dois lobos aqui, né? Eu também tenho o caso aqui cortou, né? É o psi de 2,1 é o mais ou menos 1, que é o quadrado dessa função aqui. Então eu vou ter a dependência aqui em R, eu também tenho uma dependência em seno, né? Que é o caso, vai ficar esses dois lobos aqui. Vocês lembram certamente lá das aulas de química que vocês já tiveram? Que você tem, os orbitais, eles têm um dado formato, né? Você tinha o orbital S, daí você desenhava o orbital. Ou seja, para o orbital D, ele vai ter uma dependência dupla nos dois ângulos, né? No θ e no φ. Mas da onde que surge esse formato dos orbitais é justamente daqui, né? Ou seja, é o módulo ao quadrado da função de onda. Ou seja, é uma região na qual é possível que o elétron esteja, ou seja, uma região na qual é possível detectar o elétron. Se é mais intenso aqui, quer dizer que aqui, num volume aqui perto aqui dessa parte mais intensa aqui, é mais provável de detectar o elétron, né? Aqui ele não vai ser detectado, né? Nesse caso aqui, né? Nem aqui no caroço do átomo, né? No núcleo do átomo, né? Porque aqui é zero. Mas então, né? Ou seja, o orbital define uma região na qual é possível. Vamos falar agora de momento angular e do magnetismo. Ou seja, novamente evocando aqui esse modelo pictórico aqui da uma bolinha, né, negativa orbitando um núcleo positivo. Nesse caso aqui, nós podemos identificar que o elétron tem uma determinada velocidade v, lembrando que isso aqui não é a realidade. A realidade é isso aqui, ou seja, né, tem uma região de probabilidade de detectar o elétron. O elétron não é uma bolinha orbitando o núcleo, apenas de maneira semelhante ao que a gente tem no sistema planetário. Mas esse é um modelo que serve para nós aqui tirar algumas conclusões. Por exemplo, aqui nós temos aqui a velocidade tangencial, né? Se eu tenho aqui uma massa do elétron, ele está aqui orbitando num raio r, eu posso definir aqui um momento angular, né? O momento angular aqui nesse caso, a intensidade dele é dada por mvr, né? V é a velocidade tangencial dele aqui. M é a massa e R é o raio. Nesse caso, como o elétron ele também tem uma carga, eu posso definir aqui uma corrente, ou seja, ele é uma corrente elétrica que está circulando aqui, né, nessa região. A corrente é o quê? É a carga dividido, né, pelo tempo, pelo período, né, porque uma carga de um elétron demora um período para fazer esse percurso. Então tem uma carga, tem uma corrente, né, definida pela carga do elétron dividido pelo período. Eu posso substituir aqui o período, né? O período é o que? É o tempo, né? Que o elétron faz um percurso que é o perímetro, né? Dado por 2πr. Esse aqui é o perímetro que o elétron faz e ele faz isso com uma velocidade v. Ou seja, né? Velocidade é a distância pelo tempo. Então, substituindo... Bom, o momento magnético orbital desse elétron orbitando aqui vai ser dado pela corrente vezes a área, né, desse plano aqui. Eu posso então substituir a corrente, né,
e a área aqui é πr², vai resultar essa corrente aqui, né, vezes essa área, vai resultar aqui no meu momento magnético. E se eu colocar aqui o MVR, pegar aqui o momento magnético e dividir pelo L, o L aqui é MVR, né? E a corrente vezes a área, simplificando o π e o R, vai ficar EVR sobre 2. A área aqui é simplesmente πr², né? A corrente é isso aqui. Resulta, simplificando o π e o R, fica EVR sobre 2. E o L é MVR. Então, o momento magnético que está aqui, dividido pelo L, que está aqui, ele é igual a essa constante. Simplificando aqui, vai ficar a carga do elétron dividido por 2m. Ou seja, o momento magnético orbital do elétron, orbital, por isso que eu vou botar o... Quer dizer, o momento magnético orbital do elétron é uma constante vezes o momento angular, L. Veja que nessa figura aqui, o L está numa direção e o momento magnético está em outra, justamente porque você tem o negativo aqui da carga do elétron, né? Então aqui eu estava omitindo aqui na expressão, você tem negativo da carga do elétron, por isso que um está num sentido e outro está no outro, né? Então, vetorialmente eles estão em direções opostas. Ou seja, importante dessa relação aqui, você tem uma relação entre o L e o momento magnético orbital do elétron. Ou seja, o momento angular ele está associado ao momento magnético. Eu posso dizer que um está acoplado ao outro. Portanto, veja a situação. Se eu mudar o momento magnético, eu vou conseguir mudar o momento angular e vice-versa. Esse acoplamento entre o L e o μ, ou seja, o momento angular e o momento magnético orbital do elétron, dado por essa relação, ele foi testado aí pelo experimento de de Hess, né? É chamado experimento de Einstein, de Hess, em alguns livros, mas claro que o Einstein ajudou na concepção, mas ele não era um experimentalista, então alguns livros também chamam aqui de experimento de Hess, que é o seguinte: imagina que você tem aqui um bloco de alumínio. O alumínio, o átomo de alumínio, ele tem um momento magnético. Só que o momento magnético de um átomo, que é devido a um elétron que está dentro desse átomo, ele não interage com os momentos na temperatura ambiente, né? Ele não interage com os momentos magnéticos dos átomos vizinhos. Portanto, o alumínio, macroscopicamente, ele não é magnético. Mas cada átomo do alumínio, ele tem, sim, um momento magnético. Só que como eles não interagem entre si, eles não se alinham espontaneamente. Eles precisam de um campo externo para se alinhar. Só que se você retira o campo externo, eles voltam a ficar desalinhados, né? Até normalmente o alumínio ele não é ferro magnético, ele não mantém esse acoplamento porque ele não tem interação entre esses domínios, né? Esses domínios que estão representados aqui na figura como sendo o momento magnético de cada um dos átomos, nesse caso aqui. Só que, por exemplo, então, se você colocar esse cilindro de alumínio dentro aqui de um solenoide, nessa situação aqui, você tem, por exemplo, um campo externo zero. Só que você pode, no momento seguinte, ligar uma corrente nesse solenoide. Se você liga a corrente aqui, você tem a formação nesse sentido aqui, né? Se a corrente está circulando nesse sentido aqui, você vai ter um campo magnético, então, nesse sentido, né? É um campo gerado pelo solenoide. Então, os átomos de alumínio ou de qualquer outro material que tenha também, né, um momento magnético, eles vão tender a se alinhar com esse campo externo. Então, você vai ter o alinhamento dos momentos magnéticos aqui de cada um dos átomos, ou seja, de cada um dos elétrons lá dentro do alumínio que está desemparelhado, nessa direção. Mas veja bem, se essa equação aqui é válida, o momento magnético
orbital, ele tem que ser igual a essa constante vezes aqui um momento angular, né? Lembrando que aqui tem um menos, né, porque o elétron é negativo. Então, eu consegui, através da aplicação desse campo externo, mudar a orientação do momento magnético desses átomos, né, desses elétrons desemparelhados. Portanto, eu mudei o μ. Eu mudei o momento magnético orbital. Portanto, se essa equação é válida e para a igualdade continuar valendo, eu tenho que mudar o L também. Ou seja, se essa equação aqui é válida, na hora que eu mudei o μ aqui, né, o L também mudou. Ou seja, o L de cada um dos átomos vai mudar também. Então, para a igualdade aqui valer, eu vou ter que ter um momento magnético aqui. Se o momento magnético está alinhado nessa direção, o momento angular, líquido aqui, ele vai ter que ser nessa direção. Porque nesse caso aqui, inicial, como eles estavam aleatoriamente distribuídos, na média, o momento magnético total, né, se você somasse todos os átomos, daria zero. Portanto, se a igualdade aqui é válida, o L total também teria que ser zero. Só que nesse caso aqui, você gerou um μ diferente de zero, um μ total, né, ou um μ médio. O momento magnético total ele mudou e ele ganhou uma componente aqui nessa direção. Então você tem aqui um μ total que está nessa direção. Para manter, para conservar, né, o momento angular aqui, para manter a igualdade, você vai ter que ter surgimento do momento angular na direção oposta. Só que macroscopicamente aqui, né, para o cilindro, o momento angular se conserva. Na hora que você aplica a conservação do momento angular para o sistema, se você teve aqui o surgimento de uma componente de momento angular para baixo devido à aplicação do campo externo, para conservar o momento angular, você vai ter que ter, então, o surgimento do momento angular nessa direção. Portanto, é verificado, nesse caso, no experimento, que o cilindro ele começa a girar nessa direção aqui. Ou seja, esse experimento, o giro do cilindro nessa direção surge, então, devido à aplicação desse campo externo. Portanto, então, mostra que realmente o momento magnético orbital está acoplado com o momento angular. Então, esse experimento mostrou aqui que tem, sim, o acoplamento entre o momento magnético orbital e o momento angular. Bom, então, temos aqui o alumínio. O alumínio é um caso. Tem o número atômico 13, né? Ele tem 13 elétrons. 2 elétrons aqui no orbital S e mais um elétron no orbital P. Os dois no nível 3, N igual a 3. Ou seja, o S aqui é o L igual a 0, o N é o N igual a 3, né? O P aqui quer dizer que é o N igual a 3, L, e você tem aqui um elétron nesse orbital. Então, esse elétron aqui está desemparelhado, e é ele que é responsável, né, por esse magnetismo aí do átomo de alumínio, que, lembrando, ele não é magnético macroscopicamente porque você não tem um acoplamento entre os diferentes átomos. Eu vou tentar compartilhar aqui uma outra, mas enfim, aqui nós temos eu peguei aqui um super ímã, né, um ímã muito forte, aqui tem um pêndulo, basicamente aqui é um cilindrinho de alumínio. Então vamos ver o que acontece. Aí eu peguei, puxei ali e soltei. Na hora que fica um pouco mais lento é melhor de ver. Presta atenção no movimento desse pêndulo quando ele passa ali em cima, né? Ó, quando está ficando mais lento é mais
mais fácil de ver. Ó. Você vê duas coisas. Primeiro, você vê que ele até dá um tranco quando ele passa perto do ímã, porque ele não está encostando no ímã. Porém, você tem lá da física 3, você tem lá você tem a indução de correntes de Foucault, né, correntes dissipativas. Na hora que o pêndulo chega perto do ímã, ele induz, né, as correntes no. Você tem a variação do campo magnético, isso induz correntes na peça de alumínio, então você tem esse efeito dissipativo, por isso que dá esse tranco. O ímã é muito forte, por isso chega um momento ali que você vê que a peça até dá um tranco, né, ao passar perto ali. Mas isso é lá da física 3, nós não estamos aqui interessados nisso. O que eu quero que vocês prestem atenção é que a peça ela dá uma torcida para um lado e para o outro quando ela está perto do ímã, né? Ó, você vê que ela, quando vai para um lado, ela torce para um lado. Ó, você viu aqui que ela deu um torque, ela girou nesse sentido aqui na hora que ela passou daqui para cá. Vou colocar de novo, dá uma olhada. Ó. Você viu que ela deu um giro, ela girou nessa direção, ela deu um torque para cima. Você vê que ela estava indo e ela dá uma acelerada nesse giro que ela está dando quando ela passa ali, né? Por que ela deu esse giro? Ou seja, ela girou justamente por causa desse efeito aqui, né? Nós temos um acoplamento entre o momento magnético e o momento angular. É claro que nesse caso aqui, nós estamos falando apenas da componente angular do momento magnético, né? E aqui é apenas o momento angular. Na verdade, nós vamos ver aqui um pouco mais para adiante que, na verdade, existe uma outra componente, que é a componente de spin, que nós não tratamos até aqui, e que, na verdade, também está influindo no caso desse experimento com o alumínio, né? Que é, na verdade, o que importa, porque aqui nós temos um elétron desemparelhado. Mas, enfim, repetindo, usando aquele aparato ali do pêndulo, a gente conseguiu, né, pelo menos, representar o que a gente teria no caso, né, desse caso aqui, que seria a aplicação de um campo magnético externo resulta aqui num torque, né, e num momento, você tem aqui o momento angular, e para conservar com o momento angular que mudou nos átomos, você tem que ter aqui, então, um giro da peça. É claro que agora nós vamos entrar em mais detalhes e nós vamos ver que, na verdade, tem uma outra componente que é o spin, que nós não comentamos até agora, que também está tendo um papel nesse caso. Mas, enfim, nesse caso aqui foi só para mostrar aqui que realmente a peça torce, né, quando ela tem ali o seu momento magnético alterado. Ou seja, alterar o momento magnético altera também o momento angular. Certo, pessoal? Vamos adiante. Bom, aqui nós temos um outro experimento, que é lá de 1922, de duas pessoas, que aqui uma delas é o Stern e outra é o Gerlach, fizeram lá de Hamburgo, e fizeram esse experimento em 1922. Como é que era esse experimento? Eles tinham aqui um emissor de átomos de prata, basicamente uma fonte aquecida que emitia átomos de prata em vácuo, né? E você conseguia colimar esse feixe de átomos de prata que era emitido, e esse feixe de átomos de prata atingia um alvo e formava aqui uma mancha. Legal, perfeito. Só que o que eles fizeram? Eles colocaram um campo magnético que é não homogêneo, ele é não uniforme aqui. De modo que esse feixe de átomos de prata, ele passa dentro de um campo magnético, né, não uniforme. Tem uma outra figura aqui mais simples, mas um pouco mais bem elaborada, que é o seguinte, você tem aqui a fonte, né, de átomos de prata, você tem um colimador, tem uma região aqui, que é uma peça basicamente desse formato, um ímã nesse formato. Então você tem, isso resulta num campo magnético que ele é não uniforme, ou seja, ele é mais intenso numa parte e menos intenso na outra.
Bom, por que que esse campo magnético é não uniforme? Porque quando você tem um momento magnético, aqui eu tenho a representação do que seria o momento magnético de um átomo que está passando dentro de um campo externo não uniforme. Se eu tenho um campo magnético não uniforme, as forças que vão estar atuando aqui nesse dipolo magnético, elas são distintas, de modo que a força que atua aqui numa parte ela é um pouco maior do que na outra. Eu posso calcular, inclusive, a força ao longo dessa componente Z aqui, como sendo aqui a derivada do campo magnético vezes o momento magnético. Né? Então, eu consigo calcular a força que age em cada átomo de prata, né? Sendo que cada átomo de prata aqui, na verdade, é representado por esse dipolo magnético, norte e sul aqui. Só que quando ele encontra essa região de campo não uniforme, vai ter aqui essas forças distintas, de modo que vai ter uma componente líquida da força em uma das direções, né? E essa componente da força pode ser calculada, né, através dessa relação aqui. Ou seja, na hora que você tem esse campo não uniforme, você consegue aplicar uma força quando o átomo é portador de um momento magnético, certo? Você também pode calcular aqui a energia potencial, né, associada à orientação entre os dois vetores aqui. Né? Se a força é dada pelo negativo do gradiente do potencial, né, você consegue calcular a força desse formato aqui. Bom, o que se espera de um experimento desse? Se você não tem o ímã, ou seja, você desliga o ímã, você tem uma mancha aqui no alvo, ou seja, os átomos de prata vão batendo e vão formando uma mancha no alvo ali. Né? Só que quando você tem o campo desligado, ou seja, quando o campo ali é zero, ou seja, você não tem o campo externo, você tem aqui uma mancha, né? Uma mancha bem fina. Só que quando você vem e você liga o campo, ou seja, você vem aqui e liga o campo, o que era previsto classicamente era que você vai ter eventualmente uma distribuição de orientação dos átomos ali de momento magnético. Então, cada um deles vai estar sofrendo uma determinada força, determinada pela componente Z ali do momento magnético. Então, era esperado que um átomo fosse puxado um pouco mais para cima, outro menos, e assim sucessivamente, né? Então, o que era esperado é que, em vez, quando você não tem campo, era uma mancha bem fina. O que era esperado quando você tinha um campo magnético, o que era que você tinha o P igual a zero, situação aqui. Quando o campo magnético era diferente de zero, o que era esperado era que você ia ter uma espécie de borrão. Um borrão nesse sentido, ou seja, um foi defletido por essa força um pouco mais, outro um pouco menos, e o que era esperado era um borrão mais alongado. Bom, foi feito o experimento e, de fato, quando você tem o campo magnético, o que foi detectado, de fato, foi essa situação aqui. Você tem mais ou menos uma espécie de marca de batom aqui, né? Ou seja, você tem duas manchas. Duas. Não três, não quatro, não um borrão, apenas duas manchas. Ou seja, ou o elétron é defletido para cima ou para baixo. Lembrando que quando você não tem campo, você tinha uma mancha aqui central, né? Ou seja, você tem apenas duas manchas. E isso sugeria, então, que a quantização do momento magnético tinha apenas dois valores. Bom, vamos falar um pouco mais da prata. Aqui eu tenho a distribuição, né, dos elétrons nos orbitais da prata, desde lá do início. Né? Você tem um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6,
4s2, 3d10, 4p6, 5s1 e 4d10. Veja que em todos esses casos você tem dois elétrons. Dois elétrons, aqui 6, 2, 6, 2, 10, 6, 10, e aqui você tem 1. Então veja, a prata, ela tem também aqui, eu vou chamar aqui de um elétron desemparelhado, ou seja, esse elétron aqui é um elétron que está desemparelhado. Só que veja bem, ele está no orbital S, no 5s. Ou seja, se é um orbital S, quer dizer que o momento, o L dele, né, é zero. Ou seja, se o L é zero, né, enfim, ele está numa situação aqui de que ele tem um número quântico L igual a zero. Ele não apresenta momento magnético orbital. Lembra lá que o M, né, o momento magnético orbital, o número quântico associado ao momento magnético orbital, M, ele vai desde menos L até mais L. Só que se você tem L igual a zero, o M também é igual a zero. Ou seja, você tem um átomo que ele não tem aqui momento magnético orbital, mas ele está sendo defletido. Então, fica a pergunta, né? Poderia um átomo de prata, sendo que o magnetismo desse átomo de prata, ele é devido apenas a esse elétron aqui, né? Que está desemparelhado. Então ele pode, será que ele pode apresentar um outro momento magnético que não necessariamente está associado ao momento magnético orbital? A resposta é sim. Momento magnético de spin. Então, chegou-se aqui à conclusão que o elétron tem uma outra propriedade que é o spin, ou seja, ele tem massa, né? Ele tem carga, enfim, ele tem um momento magnético, ele pode ter, né, um momento magnético orbital, mas ele também tem uma outra propriedade que é o momento magnético intrínseco ao spin. A própria palavra spin, né, a tradução dela vem de giro, né? Novamente, é uma analogia que ela é assim, às vezes usada, mas ela não é correta no sentido estrito, né? O spin ele já sugere que você tem uma rotação do elétron, né? Um spin, ou seja, um giro, né? Uma rotação do elétron, e que é essa rotação que estaria gerando esse momento magnético intrínseco ao spin. Só que o elétron ele não está girando, né? Não é esse modelo, ele às vezes serve para um entendimento, mas ele não é correto no sentido estrito, né? Então não vamos nos apegar a ele no sentido estrito, né? Mas é apenas para dizer para vocês que o elétron tem sim, então, um momento magnético intrínseco a ele, que chama momento magnético de spin. Então você tem aqui o S, né, que é o número quântico, o S minúsculo aqui, é o número quântico de spin, que ele tem um valor único, que é 1/2. Lembra que o M varia de lá do momento associado ao momento magnético orbital, o M varia desde menos L até mais L. Nesse caso é a mesma coisa. Agora o momento magnético de spin vai variar de S até menos S, ou seja, o momento magnético de spin é meio ou dois valores. Por que apenas dois valores? Porque foi detectado aqui apenas duas possibilidades. Então eu posso calcular aqui também eu posso calcular aqui o momento magnético de spin, né? A partir do momento de spin, usando essa relação da mesma forma como nós tínhamos lá em relação ao caso angular, né? Lembra que lá no caso angular, o momento magnético angular, né, é a menos E sobre 2m, levando aqui em conta a carga do elétron, né? E aqui o L. Vê que tem um caso 2 aqui, né? E aqui não tem o 2, né? Justamente porque o elétron não é uma bolinha rotacionando, né? Enfim, essa expressão não... Esse modelo do elétron girando em torno dele mesmo não é válido, né? Então, por isso que você não tem, né? A expressão aqui não tem esse 2, né? Ela não consegue ajustar a expressão com esse 2. Você não pode ter esse 2, ou seja,
o momento magnético ele é maior, né? Maior do que considerar simplesmente aquela uma bolinha girando. Mesmo porque, lembrando, o elétron não é uma bolinha girando no sentido que ele não tem, ele é uma partícula fundamental, ele não é divisível. Portanto, se uma partícula não pode ser dividida, quer dizer que simplesmente ele não consegue associar, por exemplo, um diâmetro a ele, né? Porque se ele tivesse um diâmetro, em princípio, você poderia quebrar ele em dois, né? Enfim, embora o próprio nome, né, chame de spin, o momento magnético de spin, ou assume o spin do elétron como uma propriedade fundamental do elétron. Assim como sendo a massa, né, ou a carga. É uma propriedade primeira, né, fundamental dele, né, não depende de outras. Né. Bom, se eu tenho então aqui um momento orbital e um momento associado ao spin, um momento de spin, eu posso então aqui calcular finalmente um momento angular total para o elétron, que é basicamente a soma, no caso aqui para um átomo, né, seria a soma dos L's de todos os elétrons, né, e a soma dos S de todos os elétrons, ou seja, o J, né, que seria o momento angular total, seria dado então aqui pela soma vetorial, né, do L total e do S total, ou seja, como o elétron tem também um momento intrínseco de spin, você soma esse momento intrínseco ao momento orbital para ter então a componente total do momento angular e também, eventualmente, a componente total do momento magnético, né? Que pode ter um acoplamento spin-órbita, sim ou não, aí depende do caso, né? Não vamos entrar nesse detalhe. Bom, tem aqui o princípio da exclusão de Pauli, né? Que diz que dois elétrons eles não podem apresentar os mesmos números quânticos. Isso é muito importante porque isso que explica basicamente a formação, né, de todos os átomos e moléculas. Né? Porque se eles pudessem ocupar os mesmos números quânticos, nós nunca iríamos ter uma distribuição de elétrons desse tipo, né? Porque todos os elétrons iam cair no nível aqui de menor energia, né? No n igual a 1. Então todos os elétrons iam ficar aqui. Você não ia ter ligações químicas, ou pelo menos ia ser muito diferente do que nós conhecemos hoje, né? Mas enfim, por que a química é da forma que é? Justamente porque dois elétrons não podem apresentar os mesmos números quânticos. Ou seja, um conjunto de números, o n, né? O l, o m, eu vou botar um subíndice l no m para dizer que está associado a esse. Aí eu tenho o s, só que o s é único, né? É meio. E daí eu tenho o ms, ou seja, o momento magnético associado com S. Como S é sempre meio, eu posso escrever simplesmente ML, ML e MS. Ou seja, cada elétron dentro de qualquer material ou qualquer átomo, ele necessariamente vai ter que ter um conjunto único de números, desses números quânticos.